Capítulo 42. Patrice ouviu o barulho dos freios e sentiu o carro parar. Bill saiu e veio para o banco de trás, ao lado dela. Ficaram parados como estavam por um longo momento. Ela com o rosto comprimido junto ao peito da camisa dele, enterrado no corpo de Bill, como se quisesse esconder-se daquela noite e tudo que havia acontecido. Ele, com uma das mãos por trás da cabeça de Patrice, segurando ali, amparando-a. Não se mexiam nem falavam, a princípio. Agora preciso contar a ele, Patrice, continuava a pensar, apavorada. Agora chegou a hora. E como é que eu vou conseguir? Ela ergueu a cabeça, enfim, e abriu os olhos. Viu a via estacionado além da esquina, perto da sua própria casa. A própria casa dele. Como poderia voltar a ser dela outra vez? Como que ela poderia entrar lá de novo após o que havia ocorrido esta noite? Bill havia parado o carro, logo após a esquina, fora de vista da casa, e não em frente à porta. Estava dando a ela uma oportunidade de lhe contar. Devia ser esse o motivo de estacionar ali. Bill pegou um cigarro, acendeu-o e ofereceu a Patrice, com ar interrogador. Ela balançou a cabeça. Então Bill jogou o cigarro para fora, pela janela do carro. A boca de Bill se achava tão perto da sua que Patrice podia sentir o aroma fresco do tabaco no seu hálito. Nunca mais ficará tão perto como agora, pensou ela. Nunca mais. Não depois que eu tiver terminado o que eu tenho de contar para ele. Bill, ela sussurrou. Bill. Foi fraco demais, suplicante demais. Com essa voz mirrada, ela jamais conseguiria chegar ao final. E havia palavras tão pesadas à sua frente. O que é, Patrice? Perguntou Bill com voz tranquila. Não me chame assim. Ela virou-se para Bill com uma ansiedade desesperada, obrigando sua voz a se manter firme. Bill, há uma coisa que você tem que me ouvir. Pelo menos dessa vez. Você tem que me ouvir. Shhh, Patrice, disse ele num tom tranquilizador. Shhh, Patrice. Patrice. Como se ela fosse uma criança irrequieta. Com a mão afagou o cabelo de Patrice para baixo, depois para baixo de novo, e mais uma vez para baixo. Ela gemeu quase como se estivesse sentindo dor. Não. Eu sei, disse Bill com ar quase indiferente. Eu sei o que você está tentando me dizer, com tanto esforço e sofrimento. Que você não é Patrice, que não é a esposa de Hugh. Não é isso? Ela procurou os olhos de Bill e ele olhava ao longe, através do para-brisa, para a frente do carro. Havia algo quase abstrato na sua expressão. Já sei disso. Sempre soube disso. Acho que eu soube desde as primeiras semanas em que você esteve aqui. O lado da sua cabeça pousou delicadamente sobre a cabeça de Patrice e ficou ali, numa espécie de carícia implícita. Assim você não precisa fazer tanto esforço, Patrice. Não precisa partir seu coração. Não há nada para você me contar. Ela soltou um soluço exausto. Tremeu um pouco com a sua frustração. Até a última oportunidade para me redimir você me tirou, murmurou ela abatida. Até essa pequena oportunidade. Você não precisa se redimir de nada, Patrice. Cada vez que você me chama assim, é uma mentira. Não posso voltar para aquela casa com você. Não posso nunca mais entrar lá. Já é tarde demais. 2 anos de atraso, 2 anos. Mas pelo menos deixe que eu conte tudo a você. Ah, meu Deus, me deixa desabafar. Patrice Hazard morreu no acidente de trem, junto com seu irmão. Eu fui abandonado por um homem chamado... Mais uma vez ele colocou a mão sobre a boca de Patrice, como fizera no apartamento de Georgeson. Porém com mais delicadeza dessa vez. Não quero saber, disse Bill. Não quero ver. Não entende? Patrice. Depois retirou a mão, mas agora ela estava em silêncio, pois era isso que Bill desejava. E essa era a maneira mais fácil. Não entende como eu me sinto? Por um instante voltou os olhos para um lado e para o outro,
como se procurasse em vão algum modo de convencê-la, algum modo que não se achava ali à disposição. Depois dirigiu os olhos para ela de novo, a fim de tentar mais uma vez, falando baixo, com a voz emocionada. Que diferença faz se existiu outra Beatriz? Outra que não você, uma moça que jamais conheci, em outro lugar, em outro tempo. Imagine que havia duas. Existem 1000 Marys, 1000 Janes, mas cada homem que ama Mary ama apenas a sua Mary, e para ele não existem outras no mundo inteiro. Isso acontece comigo. Uma moça chamada Beatriz surgiu na minha vida um dia, e essa é a única Beatriz que existe para mim no mundo inteiro. Não amo o nome, amo a mulher. Afinal, que tipo de amor você acha que é o meu? Acha que se ela tiver recebido o nome de um padre, meu amor existe? E se ela tiver dado o nome a si mesma, meu amor não existe mais? Mas ela roubou o meu nome, tomou-o de uma morta. E ela pertenceu antes a outro homem, e depois veio para sua casa com um filho. Não, ela não fez nada disso. Ele a contradisse com terna teimosia. Você ainda não entendeu. Por que você não é o homem que a ama? Ela não poderia ter feito isso, porque ela não existia antes que eu a conhecesse. Ela só começou a existir a partir daí. Só passou a existir depois que meus olhos a viram, depois que o meu amor começou. Antes disso não havia nem sombra dela. Meu amor lhe deu vida, e quando o meu amor terminar, ela terminará junto com ele. É preciso, porque ela é o meu amor. Antes havia um vazio, um lugar vago. O que acontece com qualquer amor? Não pode voltar atrás, para antes de si mesmo. E é você que eu amo, a mulher que criei para mim mesmo, a mulher que toma em meus braços agora, neste carro, a mulher que eu beijo assim, agora. Não uma certidão de nascimento. Não um nome numa certidão de casamento lavrada em Paris. Não um monte de ossos mortos retirados de um vagão de trem, sepultados em algum ponto perto dos trilhos. O nome do meu amor, Beatriz, para mim. Meu amor não conhece outro nome, meu amor não quer outro nome. Ele a puxou para perto de si, dessa vez com uma violência tão súbita que ela quase ficou aturdida. E quando os lábios de Bill encontraram os lábios dela entre o penhor de cada beijo, ele lhe dizia: você é Beatriz. Sempre foi Beatriz. Será sempre Beatriz. Eu lhe dou esse nome. Conserve para mim, para sempre. Permaneceram desse modo por um longo tempo, unidos agora plenamente integrados, feitos um só pelo seu amor. Feitos um só, pelo sangue e pela violência. Enfim ela sussurrou: você sabia, e nunca, não logo de saída, não de supetão. A vida não caminha desse jeito, foi uma coisa lenta, gradual. Acho que desconfiei pela primeira vez 1 ou 2 semanas depois da chegada. Não sei quando senti certeza pela primeira vez. Acho que foi no dia em que eu comprei a caneta. Você deve ter me odiado naquele dia. Não tive ódio de você naquele dia. Tive ódio de mim mesmo, por me permitir uma trapaça como aquela. No entanto, eu não podia deixar de ter feito aquilo, não podia, por mais que eu tentasse. E sabe o que foi que eu tirei daí? Apenas o medo. Em vez de você ficar assustada, eu fiquei. Fiquei com medo de que você se assustasse com aquilo e que eu perdesse você. Eu sabia que nunca a denunciaria. Tinha medo demais de perder você. 1000 vezes quis lhe contar. Eu sei tudo sobre você. Tinha medo de que você fosse embora e eu a perdesse. O segredo não pesava tanto em você. Era em mim que ele pesava mais. E no começo? Como é que você não disse nada no começo? Com certeza você não me perdoou logo de saída. Não perdoei. Minha primeira reação foi de mágoa.
aversão em relação àquilo que você desejava. Mas por algum motivo, eu não consegui ter muita certeza. E a vida de outras duas pessoas muito queridas estava envolvida também. Sobretudo, havia minha mãe, e eu não podia correr o risco de fazer isso com ela. Logo depois de ter perdido Huck, eu sabia que isso poderia matá-la. Simplesmente plantar algumas sementes de desconfiança teria sido igualmente nefasto. Teria arrasado com a sua felicidade. Além do mais, eu queria ver no que essa história ia dar. Qual era o seu jogo? Achei que se eu lhe desse corda bastante, pois bem, eu lhe dei corda. Corda e mais corda. E não havia jogo algum. Só havia você. Cada dia ficava mais difícil me manter em guarda contra você. Cada dia ficava um pouco mais fácil olhar para você, pensar em você, gostar de você. Então veio aquela noite do testamento. Você sabia o que tinha feito e mesmo assim deixou que eles levassem adiante e não havia nenhum perigo real. Beatrice Hazard foi o nome que eles haviam escrito. Caso fosse necessário, teria sido fácil anular o testamento. Ou então, exigir o cumprimento literal dele, digamos assim, provar que você e Beatrice Hazard não eram a mesma pessoa, portanto que você não era beneficiada pelo testamento. A lei não é como o amor. A lei dá valor aos nomes. Sondei um pouco em sigilo o nosso advogado sem, é claro, deixar transparecer o que eu tinha em mente. E o que ele me explicou me deixou tranquilo. Mas o que esse incidente me esclareceu de uma vez por todas foi que não havia jogo algum, nenhum motivo secreto. Ou seja, não era o dinheiro que estava no fundo da sua história. Beatrice, o medo e a honesta aversão que lia no seu rosto naquela noite. Quando vim até a porta do seu quarto para lhe contar, não poderiam ter sido fingidos nem pela mais competente atriz de teatro. O seu rosto ficou branco como um lençol, seus olhos se voltaram para todos os lados, como se você quisesse fugir correndo daquela casa, naquele mesmo instante. Toquei sua mão, estava gelada. Há um ponto em que o fingimento para e o coração vem à tona. Isso me trouxe a resposta, e soube a partir daquela noite o que você pretendia na verdade, o que a levara a fazer aquilo. Amparo e segurança. Eu via isso estampado no seu rosto, 100 vezes por dia, depois que havia entendido tudo. Vi muitas e muitas vezes, toda vez que você olhava para o seu filho, toda vez que você dizia, vou subir para o meu quarto. A maneira que você dizia, meu quarto. Vi isso nos seus olhos, mesmo quando você estava apenas olhando para um par de cortinas na janela, ajeitando o pano, afagando o tecido. Quase podia ouvir você dizendo, elas são minhas. Eu moro aqui. Toda vez que eu via isso, alguma coisa acontecia comigo. Eu amava um pouco mais do que antes. Desejava que você possuísse tudo aquilo por direito, de forma permanente, de modo que nada e ninguém pudesse tirá-lo de você outra vez. Bill baixou a voz ainda mais, até que Beatrice mal pôde escutar a mensagem que ele sussurrou. Ao meu lado, como minha esposa. E ainda desejo isso. Esta noite mais do que nunca, 100 vezes mais do que antes. Você vai me responder agora? Vai me dizer se me aceita? O rosto de Bill nadava num movimento fluido diante dos olhos de Beatrice erguidos para ele. Leve-me para casa, Bill, disse ela com voz entrecortada, feliz. Leve Beatrice para sua casa com você, Bill.